Dor no peito. Só de sentir isso, o coração já acelera de susto, não é verdade? E a primeira pergunta que vem à cabeça é exatamente essa. Será que é grave? Será que é o coração? Ou será que é só gases, né? Estresse? Alguma coisa que eu comi? Essa dúvida parece simples, mas ela é uma das mais perigosas que existe, porque tomar a decisão errada nos dois sentidos pode ter consequências sérias. Quem ignora um sinal real do coração, achando que vai passar, pode perder tempo precioso. E quem entra em pânico com algo completamente benigno, também sofre sem necessidade. Hoje você vai entender de forma simples e direta como diferenciar os principais tipos de dor no peito, o que o seu corpo está tentando te dizer em cada situação e principalmente quando você não pode esperar nem um minuto a mais para buscar ajuda. A primeira coisa que você precisa saber é que a dor no peito não tem uma única causa. O tórax, né, essa região central do seu corpo, é habitado aí ao mesmo tempo pelo coração, pelos pulmões, pelo esôfago, tá? Pelo estômago, por músculos, nervos e costelas. Imagine uma sala pequena onde moram vários inquilinos diferentes e alguns até problemáticos aí, né? Em determinada fase da vida. Então, quando qualquer um deles reclama, o barulho sai pelo mesmo lugar, que é o peito. E por isso fica difícil saber de onde está vindo a queixa. É por isso que mesmo médicos experientes avaliam com muita atenção uma pessoa com dor torácica, porque os sintomas podem se sobrepor e se confundir de forma que surpreendem até os profissionais mais treinados. Para organizar tudo isso de forma clara, vamos dividir as causas aí mais comuns em 3 grandes grupos: o coração, o sistema digestivo e o sistema emocional. Cada um tem uma linguagem própria e você vai aprender a reconhecer cada uma delas agora, tá bom? Vamos começar então pelo mais temido, que é a dor de origem cardíaca, especialmente o infarto. Quando uma das artérias que abastece o coração de sangue, né, fica entupida ou muito estreita, o músculo cardíaco começa a sofrer por falta de oxigênio. Pense no coração como um motor aí que precisa de combustível o tempo inteiro, né? Se o cano que leva esse combustível entope, o motor começa a falhar e essa falha dói. A dor do infarto costuma ser descrita como uma pressão, um aperto ou um peso no centro do peito, como se alguém estivesse colocando um tijolo em cima do externo, esse osso aqui da frente, tá? E fosse aumentando o peso aos poucos. Não é uma pontada rápida que aparece e desaparece. Ela é contínua, persistente e muitas vezes se espalha para o braço esquerdo, para a mandíbula, para as costas ou para o pescoço. Junto com essa dor podem aparecer falta de ar, suor frio sem motivo aparente, náusea, tontura e uma sensação muito particular de que algo sério está acontecendo. Uma espécie de alarme interno que o próprio corpo dispara. Esses sinais, todos juntos, formam um quadro que pede atenção imediata, tá bom? Mas há um detalhe que é fundamental você conhecer, porque ele já salvou e já custou muitas vidas. Nem todo infarto se parece com o que você acabou de ouvir. Em mulheres, em pessoas idosas e em quem tem diabetes, o infarto pode se apresentar de forma completamente diferente. Muito mais discreta, com cansaço intenso sem motivo claro, dor no estômago, mal-estar difuso ou simplesmente uma fraqueza fora do comum, sem nenhuma dor clássica no peito. Isso acontece porque o diabetes, por exemplo, pode afetar os nervos que transmitem a dor, reduzindo a percepção do sinal de alerta. É como se o alarme do motor estivesse com volume alto, tá? Por isso, se você tem diabetes, tá? Com volume baixo, desculpe, a correção é como se o alarme do motor estivesse com volume baixo e você não escuta. Por isso, se você tem diabetes, pressão alta, colesterol elevado ou histórico familiar de problemas cardíacos, precisa estar ainda mais atento a qualquer sintoma novo e persistente, mesmo que ele pareça
banal. E por falar em agir rápido, esse é o momento mais importante desse vídeo aqui inteiro. Então preste muita atenção. Se você sentir uma dor forte e persistente no peito, especialmente acompanhada de qualquer um dos sinais que acabamos de descrever, não espere melhorar sozinho, não deite para ver se passa, não tome um remédio caseiro achando que é indigestão. Ligue imediatamente para o serviço de emergência. No infarto, cada minuto que passa sem tratamento é músculo cardíaco que morre para sempre. E isso não é exagero. As primeiras horas são a janela de ouro do tratamento. E quanto mais cedo o atendimento começa, menores são os danos ao coração e maiores são as chances de recuperação completa. Mas antes de falar dos outros tipos de dor no peito, se você quiser acompanhar conteúdos mais curtos e coisas do meu dia a dia, né, coisas curtinhas, coisas sobre minha vida, meus gastos, etc., me siga lá no Instagram, tá bom? Lá eu sempre trago informações sobre saúde, com vídeos mais curtinhos. E não se esqueça de se inscrever também aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Aqui o conteúdo é mais longo, mas eu tento trazer a melhor informação possível para que você se cuide melhor. Agora, saindo do cenário mais grave e entrando em algo muito mais comum no dia a dia, vamos falar sobre a dor causada pelo sistema digestivo, especialmente pelos gases e pelo refluxo. Essa origem é responsável por muitos sustos aí desnecessários, porque a dor pode ser surpreendentemente intensa e localizada bem no centro do peito, exatamente onde a maioria das pessoas imagina que seria um problema cardíaco. Sabe aquela sensação de estufamento depois de uma refeição pesada? Aquela pressão desconfortável logo abaixo do osso aqui do peito externo, né? Ela acontece porque o estômago e o intestino estão cheios de gás ou de conteúdo e essa pressão acaba se transmitindo para essas estruturas vizinhas, criando uma sensação que imita a dor torácica. Diferente da dor cardíaca, essa tende a ser variável, muda de lugar, aparece claramente depois de comer e costuma vir acompanhada de outros sinais digestivos, como arrotos, queimação na garganta, azia ou sensação de estufamento. A boa notícia é que ela costuma melhorar quando a pessoa elimina gases, muda de posição ou toma aí um antiácido. O refluxo gastroesofágico merece uma atenção especial aqui, porque ele pode produzir uma queimação no centro do peito, tão intensa que confunde até quem já teve experiência com os dois tipos de dor. O que acontece no refluxo é que o ácido do estômago sobe pelo esôfago, que é o tubo que conecta a boca ao estômago, e irrita a parede desse tubo. Como o esôfago fica bem atrás do coração, a dor parece vir de dentro do peito. Ela costuma piorar depois de refeições gordurosas ou pesadas, ao deitar, ao dobrar o corpo para frente e também em momentos de estresse. Entenda comigo, o fato de a dor ser digestiva não significa que ela é menos incômoda ou menos real, mas significa que ela responde a estratégias completamente diferentes das cardíacas e identificar a origem correta faz toda a diferença no tratamento. Existe ainda um terceiro grupo de causas que é igualmente importante que muitas vezes é tratado com menos seriedade do que merece. A dor no peito causada pela ansiedade e pelo pânico. E aqui eu preciso ser muito direto com você. Essa dor é completamente real. Não é frescura, não é invenção, não é fraqueza. Ela é real porque tem uma causa fisiológica concreta. Quando o cérebro percebe uma ameaça, seja ela real ou imaginada, ela dispara um sinal de alerta que libera adrenalina na corrente sanguínea. A adrenalina é como um acelerador do organismo, ela acelera o coração, contrai os músculos, aumenta a frequência respiratória e coloca o corpo inteiro em estado de alerta máximo. Pense como se o seu corpo apertasse um botão de pânico. Esse estado produz sintomas físicos muito concretos.
aperto no peito, respiração acelerada, formigamento nas mãos e nos lábios, tontura, palpitações e uma sensação intensa de que algo grave está prestes a acontecer. A dor tende a ser mais difusa, sem um padrão fixo, muda de lugar e quase sempre está associada a um contexto de estresse intenso, conflito emocional recente ou um histórico de ansiedade. Ela costuma melhorar com respiração lenta e controlada, com redução dos estímulos estressores e com retorno gradual à calma. Mas atenção, se você não tem diagnóstico de ansiedade, está sentindo esses sintomas pela primeira vez, não assuma que é emocional. Vá ao médico, porque só a avaliação clínica pode confirmar isso com segurança, tá bom? Colocando aí os 3 cenários lado a lado para facilitar a comparação, a dor do infarto é contínua, impressão ou aperto, piora progressivamente e raramente melhora com mudança de posição ou repouso. A dor digestiva é variável, muda de lugar, tem relação clara com a alimentação e tende a melhorar com antiácidos, gases eliminados ou posição diferente. A dor da ansiedade é difusa, sem padrão fixo, está associada a um estado emocional alterado e vem acompanhada de sintomas como formigamento, palpitações e sensação de medo intenso. Mas com um reforço que não pode ser ignorado, tá? Nem sempre é possível diferenciar essas causas com segurança em casa. E isso não é uma falha sua, é uma limitação real que vale, né, para qualquer pessoa. Existem situações em que só um eletrocardiograma e exame de sangue específicos podem confirmar a origem da dor. Por isso, a regra prática mais importante que você pode levar deste vídeo aqui, ela é clara, tá? Na dúvida, trate como algo sério e busque avaliação médica. Falando em seriedade, vamos conversar sobre os fatores de risco cardiovascular. Acho que é importante citar, porque eles determinam diretamente o quanto você precisa estar vigilante com qualquer sintoma no peito, tá bom? Se você tem pressão alta, diabetes, colesterol elevado, tabagismo, né, se fuma, sedentarismo, histórico familiar de doença cardíaca, todos eles aí são os principais fatores aí que aumentam de forma significativa a chance de um evento no coração, um evento coronariano. A idade acima dos 40 anos também eleva esse risco progressivamente, especialmente quando combinada com 2 ou mais desses fatores que eu acabei de citar. Isso não significa que toda dor no peito nessa faixa etária é um infarto, mas significa que o cuidado precisa ser proporcional ao risco. E a forma mais inteligente de exercer esse cuidado é conhecer o próprio corpo, fazer acompanhamento médico regular e não deixar para amanhã o que pode ser avaliado hoje. E por falar em cuidado preventivo, a boa notícia é que a maioria dos eventos cardiovasculares graves pode ser evitada ou adiada com mudanças que estão ao alcance de qualquer pessoa. Uma alimentação com menos sódio, menos gordura saturada e menos açúcar refinado já reduz a pressão nas artérias e melhora o perfil do sangue. A atividade física regular, pelo menos 150 minutos por semana, em ritmo moderado, que é aquela aí que você consegue falar enquanto está fazendo a caminhada, né? Mas fica levemente ofegante. Então você está andando ali, você consegue conversar com alguém, mas você fica, sabe, levemente ofegante, tá bom? Tudo isso aí fortalece, esse tipo de atividade fortalece já o coração, melhora a circulação e reduz a inflamação nos vasos. O controle do estresse crônico é igualmente poderoso, porque o estresse prolongado mantém o organismo em estado de alerta constante, eleva a pressão arterial e desgasta o sistema cardiovascular ao longo do tempo. Não se trata de proibir nada nem de viver com medo. Trata-se de ajustes graduais, consistentes e sustentáveis que protegem o seu coração por décadas. O seu corpo sempre dá sinais antes que algo grave aconteça. Ele faz isso através da dor, do cansaço, da falta de ar, do mal-estar. O problema nunca é a ausência de avisos, é quando esses avisos são ignorados, minimizados ou deixados para depois.
Você acabou de aprender a diferença entre os 3 tipos mais comuns de dor no peito. Conhece agora os sinais que exigem atenção imediata e entende por que a prevenção é o melhor tratamento que existe. Esse conhecimento pode fazer uma diferença real, não só para você, mas para alguém que você ama e que pode estar passando por isso agora sem saber o que fazer. Então compartilhe esse vídeo também, tá bom? Me conta aqui nos comentários, você já sentiu dor no peito e ficou em dúvidas sobre o que poderia fazer, o que poderia ser? Como foi essa experiência? Sua história pode ajudar muita gente que está assistindo a este vídeo aqui. Vou ficando por aqui, fique com Deus, se cuide e um grande abraço.